Olá, pessoal! Hoje eu vim trazer a resolução da nossa 38ª lista dirigida. Para essa lista de hoje, eu separei 3 temas que têm muita chance de aparecer na sua prova do Enem. Uma questão de sucesso e fracasso, você já ouviu falar sobre isso? É probabilidade. Se você não conhece, vem dar uma olhada porque tem muita chance de aparecer isso na sua prova do Enem. Uma questão sobre regra de 3, mas o tipo de regra de 3 mais complicado que pode aparecer na sua prova. Não tem conta difícil, nada disso, mas o pensamento que envolve é um pensamento um pouco mais complicado e o Enem pode cobrar alguma coisa assim. E para fechar, uma questão de geometria, envolvendo a ideia de área de triângulo equilátero, área de círculo. Então, vem ver essa resolução. Eu sou Juliana Rezende, professora de matemática, e se você não tem essa lista, é porque você não está no nosso grupo do Telegram. Eu vou deixar aqui um link para você participar do grupo. É de graça, sempre vai ser, e a gente vai juntar até a prova do Enem. Thaís é médica e durante um único mês terá que viajar 3 vezes para a mesma capital brasileira para palestrar em congressos sobre a pesquisa que está desenvolvendo. E agendou suas 6 passagens em uma mesma companhia aérea. Devido aos horários das palestras e seus compromissos na cidade onde mora, Thaís comprou as passagens sempre para o mesmo horário. O fato é que Thaís tem medo de voar e sempre se preocupa com eventuais turbulências. E pesquisando, descobriu que, nas viagens dessa companhia, para esse destino, a probabilidade de haver turbulência é de 20%. Analisando os dados, a talentosa médica descobriu que as chances de enfrentar turbulência em exatamente 2 voos é. Presta muita atenção nessa palavrinha que aparece aqui, ó, exatamente. Isso que está aqui é um indício do tipo de questão de probabilidade que a gente está resolvendo. Tem autor que gosta de chamar de distribuição binomial. Eu prefiro chamar de sucesso e fracasso. Vocês vão entender por que desse nome, tá? Mas é o jeito que eu prefiro chamar, porque eu acho que você consegue identificar com um pouco mais de facilidade. Vamos tentar entender. Essa pessoa tem medo de andar de avião e tem medo de turbulência. E aí ela fez uma pesquisa e descobriu que nessa companhia aérea, em voos desse horário, a probabilidade de haver turbulência é de 0,2 ou 20%, se você preferir. Dá no mesmo, tá? Mas isso aqui, ó, é 0,2. Isso aqui é a chance de ocorrer turbulência. Agora eu preciso que você entenda. Se a chance de ter turbulência é de 20%, a chance de não ter turbulência é de 80%. 0,8. Isso aqui é não turbulência. Por isso que a gente gosta de chamar de sucesso e fracasso, porque a gente pensa na chance de acontecer e na chance de não acontecer. Então, é essa situação aqui que a gente tem. Ah, Ju, por que 0,2 e 0,8? É porque a probabilidade total tem que dar 1. Então, se a chance de acontecer é 20%, a chance de não acontecer vai ser 80%. Beleza. Agora a gente vai pensar aqui nas possibilidades. Repara, ela vai fazer 3 viagens para uma capital, só que é ida e volta. Então, no total, são 6 voos. E aí eu quero pensar como é que funciona isso, tá? Dá uma olhada. Eu vou colocar aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto voo. Então, são 6 voos. Em momento algum, a questão fala assim, olha, qual que é a probabilidade de ter turbulência no primeiro e no último voo? Ou no terceiro e no quarto? Ou no segundo e no quinto? Ninguém fala onde a turbulência tem que ocorrer. A única coisa que a gente fala é que tem que ter exatamente 2 voos com turbulência. Só isso. Eu não sei quais são, por exemplo. E vamos imaginar uma seguinte situação. Imagina que tenha turbulência no primeiro voo e no segundo voo. Não tenha turbulência no terceiro, não turbulência no quarto, não turbulência no quinto e não turbulência no sexto. Isso aqui serve para a gente. Por que que serve? Porque está havendo turbulência em exatamente 2 voos. Mas o mais importante que você tem que entender aqui é o seguinte, porque alguém pode falar assim, Ju, não era mais fácil fazer 0,2 vezes 0,2? Porque aí eu garanto que vai haver turbulência em 2 voos? Cuidado,
tem que ter turbulência em 2 voos, mas não pode ter turbulência nos outros 4. Então é por isso que eu tenho que calcular a chance de haver turbulência em 2 voos e de não haver turbulência em 4 voos. Então por isso que a gente tem que fazer essa conta que está aí. Beleza, o que eu vou fazer? Vou vir aqui e vou fazer essa conta. Ó. A chance de ter turbulência no primeiro voo é 0,2. No segundo, 0,2. Não haver no terceiro é 0,8. No quarto, 0,8. No quinto, 0,8. E no sexto, 0,8. Então tá aí, é essa situação. Aqui eu não tenho medo nenhum de você se confundir em relação à soma ou à multiplicação. Por um motivo simples. Se você somar essas probabilidades aqui, isso aqui vai passar e muito de 100%. E lembra, não existe nada que tenha mais do que 100% de chance de acontecer. Então eu não tenho muito receio em situações como essa, tá? Mas de todo jeito, não é bom que você fique dependente disso. Tenta entender. Eu quero que haja turbulência no primeiro e no segundo, e que não haja no terceiro, e no quarto, e no quinto, e no sexto. Como o conectivo que aparece aqui é o I, a gente tem que multiplicar essas possibilidades. Agora eu venho aqui e faço a conta. Só que dá uma olhada, gente. É uma conta chatíssima de fazer. Se a gente tivesse que fazer essa conta aqui mesmo, daria muito trabalho. Aí é bom você dar uma olhada nas alternativas, ó. Se você der uma olhada nas alternativas, você vai perceber que eles deixaram, felizmente, né, a conta indicada. Então, observa, 0,2 vezes 0,2 é 0,2 ao quadrado. 0,8 vezes 0,8 4 vezes é 0,8 elevado a 4. Agora, cuidado, tá? Porque tem essa resposta te esperando aqui, ó, na letra C. Só que você não pode marcar essa letra C. Por que você não pode marcar essa letra C? Entenda, a ordem aqui não é um fator importante. Não importa quando vão ocorrer as turbulências e quando não vão ocorrer as turbulências. O importante é ter turbulência em exatamente 2 voos. Ou seja, eu quero que você tente entender a seguinte situação. Por exemplo, se for algo assim, ó, não turbulência, turbulência, não turbulência, turbulência, não turbulência e não turbulência. Esse caso aqui também serve para a gente. Por que ele serve? Porque houve turbulência em exatamente 2 voos. Então, o que eu quero que você entenda? Quero que você entenda que esses casos podem trocar de lugar entre si. E um detalhe, pode reparar aí, ó, a probabilidade disso aqui acontecer é exatamente igual a essa probabilidade. Então, o que a gente faz? Você não precisa ficar calculando a probabilidade para cada caso. Você calcula a probabilidade para um caso e multiplica pela quantidade de casos que existem. Aí você deve estar na dúvida, tá, Ju, mas como é que eu vou saber quantos casos existem? Uma possibilidade é listar, só que aqui daria bastante trabalho, então não te aconselho a fazer isso. A gente tem uma ferramenta que ajuda a gente a resolver esse tipo de coisa. Que ferramenta que é essa? É a análise combinatória. Nós, Ju, vai voltar em análise combinatória? Sim, probabilidade e análise combinatória meio que se complementam. Então, é muito comum, numa questão de probabilidade, você ter que usar o recurso da análise combinatória para contar casos. E a análise combinatória faz isso com muita destreza, com muita facilidade. Aí você deve estar pensando, tá, mas como é que eu vou fazer isso? Vou te dar 2 opções, tá? São 2 opções. Quais são essas opções? Uma é você encarar isso aqui como sendo um anagrama. Ah, Ju, como assim? Imagina, ó, você pensa nisso aqui como sendo um anagrama. E aí você tenta descobrir de quantas maneiras as letras daquele anagrama trocam de lugar entre si. Para a gente usar isso, a gente usa uma coisa que a gente chama de permutação com repetição. Dá uma olhada. Eu penso, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Se fossem 6 letras distintas, nosso resultado aqui daria 6 fatorial. Só que quando é esse caso, trocar de lugar com esse, não vai mudar o que aconteceu no voo. Por exemplo, se esse caso trocar de lugar com esse, não muda o que aconteceu no voo. Então, eu tenho que dividir pelo número de maneiras que esses elementos repetidos trocam de lugar entre si. Então, eu venho aqui e penso, ó, esse não turbulência aparece 4 vezes. Então, eu venho aqui e divido por 4 fatorial.
O T de turbulência aparece 2 vezes, então eu divido por 2 fatorial. Agora você vem aqui e faz essa conta. Vai ser 6 vezes 4. Agora você vem aqui e faz essa conta. Vai ser 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 4 fatorial, vezes 2, vezes 1. 4 fatorial, cancela com 4 fatorial. Aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 3. 3 vezes 5 vai dar 15. Então, são 15 maneiras diferentes de ocorrer turbulência em exatamente 2 voos. Beleza, o que eu faço agora? O que vai ser a probabilidade total aqui? São 15 casos, e em cada caso, a probabilidade é de 0,2 ao quadrado vezes 0,8 elevado a 4. Que letra que você marca aí? Letra D. Mas lembra que eu falei que tinha uma outra maneira, além dessa, de você descobrir quantos casos existiam. E aí, assim, muita gente me pergunta, né? Ah, Ju, qual o jeito que você faz? Depende. Quando a minha resposta vai ficar indicada, eu gosto de usar permutação com repetição. Quando eu preciso fazer a conta, igual eu fiz aqui, eu prefiro usar combinação. Ah, Ju, mas como assim combinação? Entende? Dos 6 voos, eu escolho 2 para ter turbulência. Aí eu faço, para escolher o primeiro 6, para escolher o segundo 5, como a ordem não importa, divide por 2 fatorial. Aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 3. 3 vezes 5, isso aqui vai dar 15. Então, são 15 casos. E aí está resolvido o nosso problema. Você vai escolher qual jeito que você vai usar, tá? O importante é você entender. A ordem não importa. E é justamente pelo fato da ordem não importar que a gente tem que contabilizar todos os casos aqui. Porque aqui é probabilidade. A pessoa, se fosse uma aposta, a pessoa ganharia se ocorresse isso, mas ela também ganharia se ocorresse isso aqui. Por isso que a gente tem que contabilizar todos os casos. Agora, se você tem dificuldade em análise combinatória e probabilidade, saiba que ainda dá tempo de aprender. Eu vou deixar na descrição do vídeo, no card do YouTube, um link para você assistir a um curso completo de análise combinatória e probabilidade, para você perceber que dá para resolver questões de probabilidade combinatória sem fórmula, sem desespero e sabendo exatamente o que você está fazendo em cada caso, tá? Então, se você tem dificuldade, assiste a essa playlist aí, que eu tenho certeza que esse curso vai te ajudar. E aproveitando, né, se inscreve aí no canal do YouTube, deixe seu like para ajudar essa aula a chegar a mais pessoas. Em uma unidade de terapia intensiva de um grande hospital, há 39 pacientes entubados devido a complicações da Covid-19. Nessa unidade, há medicação suficiente para manter esses pacientes no respirador por 27 dias. Felizmente, 18 dias depois desse levantamento, 12 pessoas conseguiram vencer a doença, foram transferidas para quartos ou receberam alta, não precisando mais dessa medicação. Se não houver mais nenhuma internação, nem transferência para quartos ou altas desses pacientes que estão em tratamento intensivo, o novo prazo de duração do estoque de medicamentos ultrapassa a previsão inicial em quantos dias? Gente, esse caso aqui é o caso mais complicado que existe a respeito de regra de 3. Por quê? Porque no meio do processo, o combinado mudou. Ah, Ju, como assim? Tenta entender. Num dado momento, a gente tinha lá 39 pacientes que precisavam usar uma medicação para ficarem sedados e entubados. Então, eram 39 pessoas. Os cálculos lá do funcionário responsável diziam que a medicação que havia nessa unidade de tratamento intensivo era suficiente para deixar esses pacientes sedados por 27 dias. Beleza. Aí, o que acontece? Eles começaram a gastar o medicamento. Foram gastando medicamento, e aí, 18 dias depois de gastar o medicamento com 39 pacientes, 12 tiveram alta simultaneamente. E aí deixaram a unidade de tratamento intensivo. Ou seja, agora a gente tem menos pessoas ali para a gente poder deixar sedado, né? Aí, beleza. O que vai acontecer?
O que acontece é que agora eu tenho uma quantidade de remédio, não é a quantidade inicial, lembra? O processo durou 18 dias. Então agora eu tenho uma quantidade de medicação que seria suficiente para manter os 39 pacientes entubados por mais 9 dias. Por que mais 9 dias? 18 dias já se passaram. Então eu tenho medicamento para mais 9 dias. Só que seriam 9 dias se eu tivesse que dar a medicação para 39 pacientes. O fato é que 12 pacientes saíram. Então agora eu tenho menos pacientes. Isso significa que a quantidade restante de medicamento vai durar mais do que 9 dias, mais do que os 9 dias restantes. E é isso que eu preciso que você entenda. Então aqui, no meio do processo, o combinado mudou. Tenta entender. É diferente. Qual que é o erro mais comum numa questão como essa? O erro mais comum é o aluno fazer assim, ó. 39 pacientes vão ser medicados por 27 dias. Aí 12 pacientes vão sair. Então, 27 pacientes vão ser medicados por X dias. Tá errado isso aqui. Por que que tá errado isso? Isso aqui, gente, só seria verdade se fosse assim, olha. Hoje, antes de dar remédio para qualquer paciente, fizeram um levantamento e viram que o remédio era suficiente para atender 39 pacientes durante 27 dias. Só que antes de dar medicamento para qualquer um deles, 12 tiveram alta. Aí você poderia fazer desse jeito, mas não é assim. O remédio começou a ser gasto, foram gastando medicamento, foram gastando durante 18 dias. Só depois de 18 dias é que algumas pessoas saíram. Então, tenta entender. Aqui, o processo mudou depois de ter iniciado. Então, a gente não pode fazer assim. É por isso que eu falei com vocês. Para mim, esse aqui é o tipo mais complicado de questão de regra de 3 que pode aparecer. Não é porque as contas são difíceis, não é nada disso. É porque o combinado mudou depois de já ter começado. E aí, sempre que você tiver uma situação desse tipo, você vai ter que usar uma estratégia pelo menos parecida com o que eu vou te mostrar. E que estratégia é essa? A estratégia que a gente vai usar aqui é pensar no que falta. Como assim? Eu tento imaginar da seguinte maneira, eu penso assim, ó. Inicialmente, a gente tinha remédio para 27 dias, mas tenta entender. 18 dias correram de acordo com o planejado. Ou seja, 18 dias ocorreram normalmente, tá? Agora, daqui a gente vai ter 9 dias. Esses 9 dias foram excepcionais. Por quê? Porque mudou a quantidade de pacientes que eu tinha que atender. Então, entende? A gente vai focar no que falta. Como assim? Então, aqui eu tenho duas grandezas. Quantidade de dias e quantidade de pacientes. Aí eu penso da seguinte maneira. Eu penso assim, olha. Se o planejado não mudasse, eu teria medicamento para mais 9 dias para poder atender a 39 pacientes. Vê se você consegue entender. Já se passaram 18 dias. Então, se nada tivesse mudado, eu teria mais 9 dias de medicação para 39 pacientes. Só que o combinado mudou, porque agora eu não vou ter mais que atender a 39 pacientes. Por que não? Desses 39, 12 tiveram alta. Então, eu vou ter que ajudar 27 pacientes a ficarem sedados. Então, agora eu tenho que atender 27 pacientes. E essa mesma quantidade de medicação aqui vai ser suficiente para fazer isso durante D dias. Beleza. Agora, a gente vai fazer essa regra de 3. Mas cuidado, porque um outro erro comum é o aluno vir aqui e sair multiplicando cruzado. Cuidado, tá? Antes de sair multiplicando cruzado, é essencial que você analise se as grandezas envolvidas são diretamente ou se elas são inversamente proporcionais. Ah, Ju, como assim? Analisa aqui, ó. De 39 para 27, diminuiu a quantidade de pacientes. Se eu tenho que dar remédio para menos pessoas, o meu remédio vai durar mais dias. Então, ainda tinha essa pegadinha aqui, tá? Grandezas inversamente proporcionais. Como é que você resolve? Você mantém a ordem de uma e inverte a outra. Você faz aqui, ó.
eu gosto de manter sempre a ordem do que tem o termo desconhecido. E aí eu venho aqui e inverto a outra fração. Vai ser 27 sobre 39. Dá para dar uma simplificada aqui, ó. Aqui por 3 vai dar 9, aqui por 3 vai dar 13. Quem tem mais facilidade aí já sabe que a resposta vai ser 13, porque se os numeradores são iguais, os denominadores também são. Agora você multiplica cruzado. 9D vai ser igual a 9 vezes 13. Não faz a conta, passa o 9 dividindo. O que vai ser o D? 9 vezes 13 dividido por 9. Aqui por 9 dá 1, aqui por 9 dá 1. Então, o que vai ser o D? O D vai ser igual a 13. E aí está resolvido o seu problema. Aí agora, cuidado, tá? Porque você pode chegar aqui e falar assim, Ju, mas que estranho, não tem essa resposta. Gente, graças a Deus que eu não coloquei essa resposta, porque senão muita gente ia marcar. A questão aqui não está perguntando isso. A questão está perguntando quantos dias a mais que essa medicação vai durar. Repara, a gente tinha remédio para mais 9 dias, mas com a saída dessas pessoas, o meu remédio vai durar 13 dias. Então, isso vai dar 4 dias a mais. Se você não conseguiu entender assim, pensa de uma outra forma. Olha, a previsão inicial era que a medicação duraria 27 dias. Agora vai durar 18 mais 13. 18 mais 13 vai dar 31. Pensa aí para mim, ó. De 27 para 31, teve um aumento de 4 dias. Então, a medicação vai durar 4 dias a mais. Ju, como é que eu vou identificar que se trata de uma questão dessa? É sempre que você perceber que no meio do processo o combinado foi mudado. Por exemplo, vou pensar em alguns valores aqui que eu nem sei se a conta ficaria boa, tá? Mas imagina uma coisa assim, sei lá, 12 operários foram contratados para fazer uma obra durante 60 dias. Passados 20 dias, os donos do empreendimento resolveram contratar mais 15 operários. Em quanto tempo que a obra vai ficar pronta? Entende? A obra começou num ritmo. Depois de passado um determinado tempo, mais pessoas foram colocadas na obra para acelerar. Só que essas pessoas não vão ter que começar a obra do zero. A obra já tinha começado. Então é isso que eu quero que você entenda. Sempre que no meio do processo o combinado mudar, você vai ter que pensar dessa forma. É o jeito mais seguro que eu conheço de você resolver. É você pensar no que faltava. Eu teria mais 9 dias para tratar de 39 pacientes. Aí a hora que você pensa desse jeito, a questão sai, tá? Então, eu espero que você tenha entendido esse tipo de questão. Vou deixar aqui uma sugestão de uma outra questão para você tentar fazer. E aí o que eu sugiro é que você leia a questão, dê pause no vídeo e aí tente resolver. E só depois você volte para conferir, tá? Porque é importante você treinar esse tipo de questão. Terceira e última questão, gente. Para variar aí, uma questão de geometria contextualizada do jeitinho que pode cair na sua prova do Enem. Vamos dar uma olhada. Em um reality show, uma das provas mais disputadas é a que proporciona para o ganhador imunidade e a oportunidade de indicar outro participante para ser votado pelo público. A prova dessa semana consiste em um desafio de arremesso de bolas. Cada participante deve se posicionar em qualquer parte das regiões 1 ou 2, sem invadir a região limitada pela circunferência, e arremessar 3 bolas, com o objetivo de acertar a região sombreada da figura. Se a região de prova é um triângulo equilátero de lado igual a 6 metros, a área da parte sombreada em metro quadrado é. Então, eu quero descobrir quanto que vale essa areazinha que está aqui. Como é que nós vamos fazer isso, gente? A primeira coisa que eu preciso que você enxergue é o seguinte. Aquela área ali é algo que a gente não consegue calcular naturalmente. Aquilo ali não é um triângulo, não é um quadrilátero, não é um hexágono, não é um setor circular. Então, aquela área ali não é nada que a gente consiga calcular de forma natural. E aí, o que acontece? Quando você não consegue calcular de forma natural, você tem que tentar buscar uma outra estratégia. E a outra estratégia que a gente usa é pegar o total e tirar aquilo que a gente não quer. Aí aqui você pode pensar, Ju, beleza, mas como é que eu vou fazer isso? Porque
Se eu pegar o total é um triângulo equilátero, e tirar, por exemplo, esse círculo, vai me sobrar 3 regiões aqui. Pois é, e aí é que está um jeito bem fácil de você resolver. O triângulo é equilátero. Isso aqui é um círculo inscrito nesse triângulo equilátero, ou seja, todos os lados do triângulo são tangentes a esse círculo. Essas 3 regiões aqui são absolutamente iguais. Aí você deve estar pensando, Ju, você vai me desculpar, mas eu não ia confiar nisso não. Eu vou te dar uma outra alternativa se você eventualmente não confiasse nisso, tá? Mas o jeito mais prático de resolver aqui é, faz a área total, tira a área do círculo. Me sobrarão 3 regiões idênticas. Você pega esse valor que sobrou e divide por 3. Vamos ver como é que seria. Depois eu vou tentar te mostrar que, de fato, aquelas regiões são iguais, tá? Mas observe, eu pensaria o seguinte, o que seria a área total? A área total é a área de um triângulo equilátero de lado 6. Então, o lado aqui mede 6. Vocês sabem, gente, que eu não gosto de fórmulas, né? Mas tem algumas fórmulas que eu sei que elas ajudam demais. Então, a área de triângulo equilátero, eu acho que vale a pena você guardar a fórmula. Ela é essencial para resolver? Não. Você pode fazer base vezes altura sobre 2. Escolhe um lado para ser a base, traça a altura e resolve. Mas, em geral, a área de triângulo equilátero eu gosto de calcular com a fórmula. Apesar de que aqui a gente vai descobrir quanto que vale a altura, tá? Mas vou fazer com a fórmula aqui só para você lembrar, tá? A área total que seria L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, o que vai ser essa área total aqui? A área total vai ser L ao quadrado, então vai ser 36, raiz de 3 sobre 4. Então, a área total vai ser 9 raiz de 3. Guarda esse resultado aí. O que eu vou ter que fazer agora? Agora eu vou ter que tirar a área do círculo. Só que tem um pequeno detalhe. Para a gente tirar a área do círculo, a gente tem que saber quanto que vale o raio desse círculo. E aqui ninguém me contou quanto que vale o raio. Mas dá para descobrir? Dá. E é isso que eu vou te mostrar agora. Observa. Como é que eu vou fazer para descobrir quanto que vale esse raio? Eu vou traçar a altura desse triângulo. Só que tenta entender, gente. É um triângulo equilátero. Num triângulo equilátero, a altura relativa a qualquer lado não é só altura. É altura, é mediana, é bissetriz e é mediatriz. Então, observe. Se a altura faz todos os papéis aí, essa altura também é mediana. E esse ponto aqui é um ponto super importante do nosso triângulo. Que ponto que é esse? É o baricentro. Para quem não se lembra, gente, o baricentro ele é um ponto de encontro das medianas. E funciona assim. Ao passar pelo baricentro, a mediana fica dividida em 2 partes. Tem essa parte aqui, ó, que contém o vértice, e tem essa parte aqui de baixo que não contém o vértice. E aí? E aí que a parte que contém o vértice é o dobro da parte que não contém. Como assim? Se eu chamar essa parte aqui, se eu chamar isso aqui de R, porque é o raio, essa parte aqui de cima vai ser 2R. Ah, Ju, nunca que eu ia lembrar disso. Ó, então, dá uma olhadinha nessa parte de pontos notáveis, porque principalmente o baricentro, ele é super importante para nós, tá? Ao passar pelo baricentro, a mediana fica dividida em 2 partes. A parte que contém o vértice do triângulo, ó, aqui está o vértice do triângulo. Essa parte que contém o vértice é o dobro da parte que não contém. Só que aí você ainda deve estar pensando, beleza, Ju, mas o que eu faço com essa informação aí? Pois é, o triângulo que foi formado ali dentro não é um triângulo qualquer. O triângulo que foi formado ali dentro é um triângulo especial. Como assim? Como assim? Aqui tem um ângulo de 90, esse lado aqui mede 6, esse ângulo aqui mede 60 graus, esse ângulo aqui de cima mede 30. Isso aqui é um triângulo 30, 60 e 90. Como é que funcionam as coisas num triângulo assim? Quem está oposto ao ângulo de 30 vale a metade da hipotenusa. Então, a metade da hipotenusa vai ser 3. E quem está oposto ao ângulo de 60 vale a metade da hipotenusa multiplicada por raiz de 3. Então, ó, esse segmento todo
aqui ele vale 3R, ó, dá uma olhada. 2R mais R. Então, tudo vale 3R. 3R vai ser igual a 3 raiz de 3. O que vai ser o raio do círculo, então, hein? Vai ser raiz de 3. Só passar o 3 dividindo, né? Agora, observe. Voltando na questão da área. Se eu não... Ah, Ju, não lembrei a fórmula da área do triângulo equilátero. Você podia fazer base 6 e a altura 3 raiz de 3, que ia dar certo do mesmo jeito, tá? Mas o raio aqui, então, vai ser raiz de 3. O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou chamar isso aqui, essa área aqui eu vou chamar de A. Essa área aqui vai ser A. E essa área aqui também vai ser A. Vê se está certo que eu vou escrever. Se eu faço a área total menos a área do círculo, o que vai me sobrar? Vai me sobrar essas 3 áreas. Então, vai ser igual a 3A. O que é a área total? É 9 raiz de 3 menos. Vou fazer aqui, ó. O que é a área do círculo? A área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Então, a área do círculo vai ser π vezes o raio ao quadrado. Então, é raiz de 3 ao quadrado. Então, a área do círculo vai ser igual a 3π. Por que 3π? Porque esse quadrado vem para a raiz aqui, vai desaparecer. Então, vai dar 3π. Beleza. Então, vai ser 9 raiz de 3 menos 3π. Isso vai ser igual a 3A. Mas lembra, eu não quero descobrir quanto que vale 3A. Eu quero descobrir quanto que vale A. O que eu faço? Eu divido aqui, ó, todo mundo por 3. Dividindo... Ah, Ju, eu posso fazer isso? Pode. Dividindo todo mundo por 3 aqui, o que vai virar? 9 raiz de 3 dividido por 3 dá 3 raiz de 3. Menos 3π dividido por 3 vai dar menos π. Então, 3 raiz de 3 menos π vai ser igual à área A, que é o que a gente procurava. Que letra que você marca? Letra C. 3 raiz de 3 menos π. Ah, Ju, mas eu ainda não me convenci de que aquelas 3 areazinhas ali são iguais. Como eu falei, gente, tinha recurso para você fazer sem usar essa ideia. Mas entende, é um triângulo equilátero com uma circunferência lá dentro. Não tem como aquelas 3 areazinhas ali serem áreas diferentes. Mas eu vou te mostrar isso, tá? Ó, coloquei o desenho bem grande aqui para a gente poder acompanhar, tá? Repara. Ah, Ju, eu não queria usar aquela informação. Tudo bem. Você poderia traçar essa altura aqui. Lembra, a altura aqui vai ser perpendicular. Aí essa altura é a altura, mediana, bissetriz, mediatriz. Depois você pode vir aqui e traçar esse segmento, ó. Esse segmento não é um segmento qualquer. É um segmento que sai do centro e vai até o ponto de tangência. Esse segmento aqui é perpendicular à reta tangente. Beleza. Aí observe. Esse ângulo que está aqui é um ângulo de 30 graus. Eu sei disso porque esse segmento que eu tracei aqui, que é a altura, é bissetriz também. Então, aqui é 30 graus. Esse ângulo aqui vai ser 60. Repara, como é que eu faria para calcular essa areazinha aqui, ó? Uma maneira de eu fazer para calcular essa areazinha seria: calcula a área desse triângulo e tiro a área desse setor de 60 graus. Então, eu faria... Vou colocar letras aqui. Chamar aqui de A, B, C, M, O e P. Dá uma olhada. Eu podia fazer assim: a área do triângulo AOP menos a área de um setor circular. Só que é um setor circular de 60 graus. Se eu fizer a área desse triângulo e tirar a área desse setor, vai sobrar essa areazinha colorida. Só que agora eu quero que você pense do outro lado. Do outro lado, eu poderia fazer o mesmo processo. Poderia traçar aqui, ó. Tracei aqui. Aqui é 90 graus. Aqui é 30. Aqui é 60. Para eu descobrir quanto que vale essa areazinha, eu faria o mesmo processo. Área do triângulo, só que aqui seria um outro triângulo. Seria área do triângulo AOQ menos a área de um setor
de 60 graus. Mas tenta entender. É o mesmo triângulo, ó. Aqui é R, aqui é R, essa hipotenusa é a mesma para os dois. Então, é a mesma ideia. Não tem como ser diferente. Então, essa partezinha é igual a essa. Agora, se eu replicar o mesmo processo para todos os lados, vocês vão ver que todo mundo aqui vai ser igual. Por isso que não precisa perder tempo. Ainda mais numa prova que você tem tão pouco tempo para resolver. Então, fiquem espertos com situações nas quais você consegue economizar um pouco de tempo, tá? Eu espero que você tenha entendido, eu espero mais ainda que você tenha tentado resolver essas questões. Se você não está no nosso grupo do Telegram, eu vou deixar o link aqui para você entrar, baixar 38 listas inéditas com questões elaboradas por mim, para que você tenha a sensação de ter feito a prova do Enem antes mesmo do exame chegar, tá? Então, não se esqueça de curtir o vídeo aí, de se inscrever no nosso canal, e lembrando que a gente tem vídeo todo dia aqui no canal e nas nossas redes sociais. Então, um abraço e até o nosso próximo encontro.